Democracia indireta e direta. Demos significa povo ou cidadão. Kratos significa governo, ou seja, governo do povo ou governo do cidadão. A democracia foi criada na Grécia, em Atenas, onde eles usavam a ágora, que era uma praça pública onde as pessoas se juntavam para se manifestar e falar sobre opiniões sobre a cidade. Democracia direta são realizadas assembleias onde os cidadãos vão decidir o destino da cidade por meio de votos. Diretas são eleitas pelos cidadãos representantes por meio de votos e a assembleia que representa a parcela da comunidade e o povo é soberano. Boa tarde, estamos aqui com o professor Gustavo Feijó, o melhor professor da cidade de Arapiraca. Da cidade de Arapiraca não, do estado. Ah, professor, me desculpe. O senhor poderia nos dar uma definição do que é democracia e cidadania? Oh, mas é claro. Primeiramente, democracia é o direito de expressão das pessoas que têm conhecimento. Ou seja, aquelas pessoas que são burras não podem fazer parte da famosa democracia. Como, por exemplo, alguns alunos meus, das cidades aqui vizinhas, os interiores. Giral, Lagoa da Canoa, Traipu e principalmente Moura de Anadia. Peraí, pô, tá doido? Quem é você? Josias. E você faz o que na vida? Nada. Sim, o que é que você vai falar aqui? Sobre democracia. Democracia todo mundo tem. Sim, mas Você tá falando certo, continue. Menos que não paga imposto. Quem não paga imposto não é cidadão. e quem foi que falou isso? Meu professor da faculdade e meu pai que é delegado. Peraí, pô, não tô conseguindo enxergar isso. Tá, eu que fiz supletivo, sei que democracia não tem nada a ver com inteligência nem com dinheiro, parceiro. E quem é você? Sou Soares, E o que é que você faz na vida? estou mototáxi. Você é um professor renomado, não sabe que basta votar em todas as eleições para saber o que é democrático? Faz sentido. Tá lógico, tá lógico. Estamos aqui com o professor Rodrigo, uma entrevista sobre o significado de democracia e de cidadania, e ele vai nos dar uma opinião mais correta acerca desse tema. Professor Rodrigo, qual seria o conceito de democracia mais adequado para o momento atual no Brasil? Veja só, para poder definir democracia, a gente tem que contextualizá-la de forma histórica. Né? A primeira sociedade a estabelecer a democracia é a sociedade grega, né? Mais especificamente os atenienses. A democracia grega, todo o processo de discussão e de decisão se dava na Acrópole, né, na Ágora, entre todos os cidadãos. Ou seja, os cidadãos de Atenas, mas isso excluía as mulheres, os escravos, né, eram considerados cidadãos apenas homens, filhos de pais e mães atenienses, né, de origem extremamente ateniense. Eles faziam todo o processo de uma discussão e de forma democrática chegavam às decisões. O conceito de democracia vai ressurgir depois de tanto tempo, né, no Ocidente, a partir da ideologia iluminista. A partir do século XVII, século XVIII, alguns filósofos, né, como o John Locke, contratualista, e o Rousseau, retornam o conceito de democracia. E países como França e Inglaterra, e no caso aqui da América e Estados Unidos, a democracia também, ainda com algumas restrições, ela volta a ganhar força. No século XX, grande parte dos países ocidentais adotaram um modelo democrático, mas sempre procurando aperfeiçoar. É bom que a gente saiba que a democracia ela não é limitada no tempo e no espaço. Ela vai passando por um processo de transformações, de acordo justamente com o tempo e o espaço. Então, no século XX, a democracia ela foi se aperfeiçoando, porém sofreu ameaças. As ameaças aos regimes democráticos de direito foram os regimes totalitários, na América Latina as ditaduras militares. E a democracia hoje, a gente pode definir, ela procura aperfeiçoar, não só pode ser resumida ao voto. No caso da sua pergunta, a democracia no Brasil, ela não pode ser resumida ao voto, mas sobretudo aos direitos. Isso inclui os direitos das minorias também, do afrodescendente, das nações indígenas, das mulheres, enfim, das minorias. Então a democracia vem se aperfeiçoando. Porém, o que a gente pode analisar no quadro do Brasil é alguns grupos que tentam contestar o regime democrático de direito. Você vê grupos de orientação de extrema-direita, né, que apresentam, apesar de muitos não acharem que não apresentam características fascistas, mas sim totalitárias. A gente tem que entender que democracia é pluralidade, a gente tem que
entender que democracia politicamente é feita por partidos, por partes das sociedades, mas no Brasil hoje, talvez, desde a redemocratização do fim da ditadura militar, de 85 para cá, é uma fase em que muitos questionam a democracia, né? Mas a gente tem que justamente procurar divulgar o conhecimento, divulgar o que é a democracia, quais os seus valores, né, para que o regime democrático, o Estado Democrático de Direito não sofra ameaças. Então seria importante também que existam opiniões extremistas dentro de um debate democrático para que exista essa pluralidade cultural dentro da política, correto? Pois é, a democracia ela é tão fascinante que ela até permite que o sujeito ele tenha a liberdade de criticar o próprio regime democrático. Por exemplo, numa ditadura você não vai poder criticar o próprio sistema, mas a democracia ela permite até que o indivíduo tenha o direito de se manifestar, em alguns casos até contra ela, até de questioná-la, mas isso é normal. Questionar a democracia é aperfeiçoá-la. Porém, o que a gente não pode aceitar é o fim a democracia e colocar como um regime político um regime totalitário, uma ideia de único, de que não haja partidos, uma ideia de que minorias não podem ter direitos. Ora, um processo democrático deve ter. Então, daí entra o papel da sociedade, das instituições, os próprios partidos políticos, a escola, as igrejas, a sociedade tem que esclarecer para que as pessoas não confundam, né, achando que a democracia é um regime fraco ou que qualquer crise, seja na política, econômica, social, a comparecer à democracia. Na verdade, não é isso. Na verdade, são pretextos para que surjam regimes totalitários de direito. Muito obrigado, professor. Iniciamos aqui a participação do professor Rodrigo. Boa tarde.